Sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina do curso. Hoje o nosso tema é o uso da tecnologia assistiva no processo ensino-aprendizagem de estudantes públicos da educação especial com deficiência múltipla. Eu sou a professora Elisângela Souza Dutra, sou fisioterapeuta, licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Educação Especial e Inclusiva. Atuo como técnica em Educação Especial, responsável pelo Núcleo de Acompanhamento Especializado pelo Centro de Educação Especial e Inclusiva. Quando nos deparamos na escola com um estudante com deficiência múltipla, muitas vezes a gente se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Como vou atender esse estudante? Então, o Manual de Acessibilidade para as Escolas, ele traz o seguinte trecho. A escola como ambiente educativo inclusivo requer condições que garantam o acesso à participação autônoma de todos os alunos, às suas dependências e atividades de formação. E assegurar tais condições é um dos motes dos educadores e demais profissionais que atuam na escola. Então, precisamos todos os dias desenvolver ações inclusivas na escola. Vamos começar aqui com uma pergunta. Você sabe o termo correto quando se depara com uma pessoa que tem deficiência? Como você deve chamá-la? Você acha que a gente pode chamá-la de deficiente? Não, porque deficiente significa incapacidade que define a pessoa por algo que é apenas uma de suas características. E portador de deficiência? Também não é mais utilizado, pois as pessoas não portam deficiências. A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa. Então talvez portador de necessidades especiais? Também não. Essa nomenclatura não define o grupo de pessoas com deficiência, porque todos nós podemos ter necessidades especiais, de acordo com nossa idade, sexo, condição de saúde, etc. Sendo assim, a expressão que devemos utilizar é pessoa com deficiência. Trouxe duas definições de deficiência múltipla. A primeira, deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências primárias, como física, mental, visual ou auditiva, no mesmo indivíduo. Ou ainda, segundo o Decreto Federal 5.296, é a associação de duas ou mais deficiências, podendo ser de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social, podendo ser agravada por alguns aspectos, como a idade de aquisição, o grau das deficiências e a quantidade de associações que o indivíduo apresenta. Trouxe um dado aqui para vocês do IBGE de 2010, aonde ele traz que 23,9% das pessoas no Brasil tem pelo menos uma deficiência. Vem seguida da visual, motora, auditiva e deficiência mental. Ainda, com dados do mesmo IBGE de 2010, 23,9% da população tem deficiência e esses 23% corresponde a 45.606.048 brasileiros. Desse montante, 26,5% são mulheres e 21,2% são homens. Então, o que isso representa? Pelo menos 45... deixa eu voltar. Encostei. Isso. Esse 45.606.048 brasileiros vão ter uma dessas deficiências, visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Quais são os tipos de deficiência? Eu trouxe aqui ilustrado da nossa
e da esquerda para a direita, representando a deficiência física, que pode ser uma paralisia cerebral, um traumatismo crânioencefálico, até mesmo uma mielomeningocele, né? Tem vários exemplos. Seguido desse símbolo que corresponde à deficiência auditiva ou à surdez. Em seguida, a deficiência visual, que está dividida em cegueira ou baixa visão, e a deficiência intelectual. De acordo com a Federação das APAES, na página 23, a deficiência múltipla pode apresentar-se com as seguintes associações. Para ser deficiência múltipla, sabemos que precisa ter mais de uma deficiência, então ela tem que estar associada. Então ela pode ser física e psíquica, né? Uma deficiência física associada a uma deficiência intelectual. Ela pode ser sensorial e psíquica, aonde tem uma surdez ou uma deficiência auditiva associada a uma deficiência intelectual, ou uma baixa visão ou cegueira associada à deficiência intelectual. Ela pode se associar da seguinte forma: sensorial e física, deficiência auditiva ou surdez associada a uma deficiência física, deficiência visual ou cegueira, baixa visão, no caso, ou cegueira associada a uma deficiência física. Ou ela pode vir dessas formas aqui, um pouco mais grave, né? Posso ter associação de todas, da física, sensorial e psíquica. Então, deficiência física associada a uma deficiência visual e a deficiência intelectual, deficiência física associada à deficiência auditiva ou à surdez e uma deficiência intelectual, a deficiência física associada a uma baixa visão ou cegueira e uma deficiência auditiva ou surdez. O estudante com deficiência na escola. Como ele tem várias associações, a deficiência múltipla ela tem mais de uma associação, Nascimento traz aqui algumas características gerais desses estudantes, né? Então, na página 11, ele diz o seguinte, que apresenta dificuldade na abstração de rotinas diárias, nos gestos ou na comunicação. Então, olha só, eles não conseguem se comunicar de uma forma como nós os comunicamos, eles têm dificuldade nessa comunicação e precisa de aparatos para se comunicar. Além de tudo, eles também não conseguem se organizar na sua rotina diária. Veja aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o que chamamos de prancha de comunicação, onde nós temos imagens reais de um estudante com a sua rotina no ambiente escolar. Já do lado direito, nós também temos numa forma de relógio, que é onde eles estão organizando a rotina desse estudante dessa maneira. Só que aí as fotos já não são reais. Para que isso ocorra, a gente precisa ter clareza de que o estudante consegue identificar todas essas imagens. Nascimento diz também que eles têm dificuldades no reconhecimento de pessoas do seu cotidiano. Nós temos aqui uma prancha onde estão a família, né? Mas eu sugiro para vocês, é claro, se possível, fazer uma prancha com a fotografia da família é importante, mas eu sugiro para vocês na escola que façam uma dessa com os professores, né? Ele está no 6º ano, ele tem todos os professores do 6º ano que atendem ele. Então, ele tem dificuldade nessa identificação. Então, que você faça uma com os professores do estudante para que ele consiga essa identificação. Nascimento também diz que eles apresentam movimentos corporais involuntários e ainda resposta mínimos a estímulos causados por barulhos, toques, entre outros.
Isso aí pode ser um leve tremor, até mesmo movimentos que eles não conseguem controlar. Então, o que nós fazemos? Lançamos mão de uma boa adequação postural para minimizar os efeitos disso, porque isso é inerente à deficiência apresentada pelo estudante. Nascimento traz que eles aprendem mais lentamente. Então, nós como auxiliares desse estudante, precisamos fazer o quê? Nós precisamos dar o tempo necessário para que eles aprendam. Respeitar o tempo do estudante é muito importante. Tendem a esquecer o que não praticam. Então, às vezes, nós também não queremos repetir a atividade. Ah, essa atividade eu já dei. Mas se eles não praticarem, lembrando que talvez na escola é o único momento que eles têm acesso a essa atividade, aí eles não vão conseguir aprender de forma adequada. Então, podemos também repetir as estratégias, repetir as atividades, por que não? Tem dificuldade em generalizar habilidades aprendidas separadamente. Muitas vezes vamos precisar utilizar com esses estudantes materiais concretos, para que eles consigam essa habilidade de compreender. Necessitam de instruções organizadas e sistematizadas. As atividades têm que ser direcionadas. De nada adianta eu entregar uma atividade se eu não direcionar para aquilo que eu realmente desejo que ele aprenda. Necessitam ter alguém que possa mediar seu contato com o meio que o rodeia. Na verdade, esses estudantes precisam de afeto, eles precisam de alguém que faça com que ele interaja com o meio, que ele estabeleça relações sociais, né? E você que o auxilia é a pessoa mais indicada para fazer este papel. Aí eu trouxe aqui um outro autor. Godoy, na página 13, diz que estudantes com deficiência apresentam algumas vezes interesses inusitados, diferentes níveis de motivação, formas incomuns de agir, comunicar e expressar suas necessidades, desejos e sentimentos. Trouxe essas imagens aqui. A da esquerda traz um menino apegado a um paninho, né? Que é um apego a um objeto. Na escola nós também encontramos estudantes assim. Pode ser que não seja esse paninho que você está vendo na imagem, mas pode ser uma garrafa, um brinquedo, né? Então, nós precisamos respeitar essa condição do estudante. E ali, ó, tem outros que têm interesse inusitado. Trouxe para vocês a imagem da turma do Chaves, né? Tem estudante que tem um interesse por algum personagem e isso vai fazer toda a diferença na aprendizagem. Caso ele tenha, você já consegue estabelecer as atividades e você vai fazer com que ele se interesse por essas. Já vi no cotidiano, no atendimento nas escolas, estudantes com interesse em pipa ou em pirulito. Então, assim, quando a gente vai apresentar atividade, a gente sempre traz o que é do interesse dele. Me lembro, vou contar para vocês aqui de uma situação em que para conversar, o estudante tinha interesse por cachorro, não importava o cachorro. Então, para eu conseguir conversar com ele e atendê-lo na escola, eu trazia a foto do meu cachorro. Aí, a hora eu chegava para ele e dizia, olha, o que eu trouxe para você, vem ver. Ah, o seu cachorro. E aí a gente conseguia conversar. Se não falasse de cachorro e não trouxesse uma imagem, seja ela qual for para ele de cachorro, a gente não conseguia conversar. Então fica a dica. E aqui, qual o recurso que pode ser usado para ajudar o estudante com deficiência múltipla na escola? Eu apresento para vocês a tecnologia assistiva. Sem a tecnologia assistiva, nós não conseguiríamos atender esse estudante na escola. O que é o conceito? Tecnologia assistiva é uma ampla variedade de recursos
destinado a dar suporte mecânico, elétrico, eletrônico, computadorizado, etc., às pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes podem ser, por exemplo, uma cadeira de rodas, uma prótese, uma órtese, uma série infindáveis de adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas de necessidade pessoal, como comunicação, alimentação, lazer, transporte, trabalho, elementos arquitetônicos e outros. Então, aonde se aplica para nós lá na escola a tecnologia assistiva? Então, muitas vezes nós vamos precisar aplicá-la nos auxílios de vida diária e vida prática. Aqui vocês observam uma adaptação para um garfo e uma colher, para o estudante que tem dificuldade de pegar sem nenhuma adaptação. O prato adaptado, onde tem um aparato ali que faz com que o estudante não derrame o alimento na hora que vai pegar. Muito provavelmente todos esses estudantes têm dificuldade motora, né? Um copo adaptado. Por quê? Porque quando eu faço esse recorte no copo, eu não preciso que o estudante levante tanto a cabeça, né? Ele vai levantar só o braço. Todos esses estudantes apresentam dificuldade motora e vão precisar dessa adaptação. Ainda que a adaptação para uma escova dental, para uma tesoura adaptada e para uma prancha inclinada. Também vamos aplicar a tecnologia assistiva na comunicação aumentativa ou alternativa. Às vezes eu tenho estudantes que não se comunicam de forma oral, que teremos que lançar mão de tecnologia assistiva para auxiliá-lo na comunicação. Não posso simplesmente achar que eu preciso entendê-lo. Todos nós precisamos entendê-lo. Chego na escola, às vezes, e pergunto assim, mas professora, como a senhora sabe que ele está gostando dessa atividade? Ah, eu conheço ele há tantos anos, estou com ele há 5 anos e eu já sei como ele é. Mas não é assim, um dia eu posso faltar, certo? Então eu posso não estar lá na escola e esse estudante precisa se comunicar. Então o nosso maior objetivo é o estudante. Então nós temos aqui pranchas que podem ser colocadas em tablet, né? A prancha dinâmica. Nós temos cartões de comunicação de fácil maneira de confeccionar e nós temos os vocalizadores, que são aparatos em que a gente grava e a hora que o estudante deseja se comunicar, ele aperta e o vocalizador emite o som desejado. Também vai se aplicar a tecnologia assistiva a recursos de acessibilidade ao computador. Nós temos aqui o teclado expandido, né? Esse teclado, as teclas são maiores, né? São de melhor visualização e são muito utilizados com estudante com baixa visão. Nós temos mouse adaptados, que são estudantes que têm dificuldade motora, que vai precisar de um mouse. E temos aqui um sistema que é ligado ao computador. O que acontece? Sistema iMax quando a pessoa consegue desenvolver o que ela precisa no computador através do olhar. A tecnologia assistiva vai ser aplicada também em recursos de acessibilidade ao computador. Nós conhecemos esse software Buddymaker. Ele é um software que pode ser confeccionado muitas atividades e muitas pranchas de comunicação, até mesmo pranchas que podem ser colocadas no vocalizador. Também se aplica a tecnologia assistiva em projetos arquitetônicos para a acessibilidade. Uma rampa, um piso tátil direcional com os alertas e um banheiro adaptado, isso também é tecnologia assistiva. É aplicada também a tecnologia assistiva em órteses e próteses.
Do lado esquerdo, nós temos uma prótese, que auxilia o membro na execução de alguma tarefa, né? Aqui na imagem nós vemos o estudante tentando escrever. Já do lado direito, nós temos as próteses, que na verdade substituem o membro. Pessoas que não têm o membro são substituídos por próteses. Isso aqui é uma órtese de membro superior que nós falamos, e aqui são próteses do membro inferior. Podemos ter prótese de membro superior também. Aí eu trouxe aqui para vocês barreiras que dificultam a utilização da tecnologia assistiva na escola. Resistência em utilizar os recursos. Da onde vem essa resistência? Pode ser de mim, que sou a pessoa que auxilio o estudante, porque pode ser também do próprio estudante que não quer ser diferente, não quer usar essa tecnologia assistiva, e pode ser do próprio meio, né? Eu já encontrei, inclusive, resistência de familiares. A gente observa que o estudante precisa, mas o familiar não quer que ele faça como os outros e acaba dificultando mais a situação. Carência de recursos financeiros, porque dependendo do que ele for precisar, se for de alta tecnologia, que nós vamos ver daqui a pouco, pode ser que não consiga por causa de recursos financeiros. Pouco conhecimento dos profissionais, muitos profissionais nem sequer conhecem sobre tecnologia assistiva. Carência de capacitações e treinamentos. Carência de apoio profissional especializado. Aqui nós sempre temos ajudas de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta. Falta de acompanhamento na utilização dos recursos, né? Às vezes a gente até confecciona, mas não coloca em execução e não acompanha ele adequadamente. Como que tem que acontecer o desenvolvimento da tecnologia assistiva para a utilização no âmbito educacional? Primeiro, nós trazemos sempre aqui compreender a situação. Eu preciso ouvir o estudante, eu preciso ouvir a família, eu preciso conhecer o ambiente escolar onde ele está, né? Para começar a pensar em que recurso eu irei confeccionar para esse estudante. Em seguida, eu vou elaborar ideias. Eu vou elaborar mais de uma ideia, porque talvez uma não dê certo, eu não encontre o que eu preciso, a função que eu preciso. Selecionar a alternativa. Eu posso ver qual a alternativa dessas que na hora que eu elaborei ideias, qual que é a mais adequada para o estudante. Expor a ideia. O que eu preciso na hora de expor a ideia? Eu preciso pensar, tem que ser leve, tem que ser pesado? Ou ele tem que ser pequeno ou grande? Ou ele tem que ter alguma cor, porque se eu não colocar cor, ele não vai conseguir identificar? Então, são todas as coisas que são individuais e inerentes ao estudante. Cada estudante é um e para cada um a gente pensa uma tecnologia. Confeccionar o recurso, né? Em seguida, analisar e avaliar o uso do recurso, ver se aquele recurso realmente atende aquilo que eu esperava, né? E observar o uso do recurso. Às vezes atendeu ao que eu esperava, mas eu ainda preciso fazer alguma adaptação. A tecnologia assistiva é assim, a gente pode estar mudando o tempo todo, dependendo muito da habilidade que o estudante desenvolve com ela. Os recursos de tecnologia assistiva podem ser de baixo custo, médio e alto, né? Então, nós chamamos de baixa tecnologia, média tecnologia e alta tecnologia. O de baixa tecnologia é o que a gente mais utiliza, né? Ele é simples, baixo custo, o treinamento é básico, é de fácil confecção e o material é mais acessível. Às vezes eu posso utilizar um EVA, por exemplo, um material que toda escola tem. Recursos de média tecnologia. Eles são elétricos, de médio custo, treinamento intermediário,
materiais menos acessíveis e requer conhecimento mais apurado. Aqui eu vou citar para vocês os elétricos e o recurso de alta tecnologia. Eles são mais complexos, eles são de alto custo, treinamento avançado e sistema computadorizado e softwares. Mas o que a gente mais utiliza é o de baixa tecnologia. Trouxe aqui para vocês um exemplo de tecnologia assistiva de baixo custo. Nós chamamos isso aqui de chaveiro de comunicação, né? São imagens onde foram confeccionadas, provavelmente plastificadas, e foi colocado num chaveirinho. Quando que eu utilizo isso? Quando eu quero que o estudante se comunique comigo. Ele quer, por exemplo, tomar água. Ao invés de eu adivinhar ou dele fazer sinal, o que eu vou ensiná-lo? Eu vou ensiná-lo a apontar na imagem aonde tem para tomar água. Ou então, ler um livro. Ele quer que eu leia um livro, então ele vai e aponta ali na imagem e eu sei que ele quer ler um livro. Tem essa forma também, essa em forma de chaveiro e essa é numa pasta catálogo, onde a gente pode colocar as imagens. Outros exemplos de baixa tecnologia. Nós temos uma régua, o estudante tem dificuldade motora, não consegue pegar naquela régua porque é muito plana, né? A gente pode pegar um cano de PVC, acoplar ali na régua e dar independência para o estudante para ele tentar desenvolver sozinho. Aqui nós temos um adaptador para o pincel, para o lápis, para a escova, tesoura e assim por diante. Tudo nós podemos visando a independência e a autonomia desse estudante. Ainda como tecnologia de baixo custo, nós temos aqui o caderno com a pauta ampliada, né? Observam que as linhas são maiores, mais escuras. Nós utilizamos bastante com o estudante com baixa visão, mas também podemos utilizar com o estudante com paralisia cerebral que tem uma grafia aumentada. Ele consegue escrever, porém sua letra é aumentada. E aqui nós temos outras formas de prancha de comunicação, aqui como se fosse uma rotina. O que ele tem que fazer quando vai ao banheiro, né? Que é desde desabotoar os shorts, né? Se limpar e até lavar as mãos. Bom, eu quero desejar para vocês bons estudos e por hoje é só.